Já reparou como as HQs mensais ficam feias na estante? Resolva agora esse problema e ainda proteja, valorize e organize sua coleção com os boxes exclusivos da Case in Case. Olá pessoas! E antes de começar o vídeo de fato, né, apesar dele já ter começado, eu quero deixar bem claro aqui que muita gente vai olhar pra esse vídeo e falar: ué, Regis, você tinha falado que era um vídeo do Lanterna Verde por semana? Então, a Lex Luthor Anel Negro é um arco de histórias que é consequência direta da Noite Mais Densa. Então, agora que eu vou falar a sinopse do quadrinho, vai ter uns spoilers pequenos sobre o final da Noite Mais Densa. Apesar de ser spoiler pequeno sobre o final, é um spoiler sobre a saga inteira, né? Mas é pouca coisa. Do que se trata Lex Luthor Anel Negro? No final da Noite Mais Densa, Lex Luthor acabou usando um anel laranja e sentiu de fato o poder da ganância, o poder de ter um anel energético nas suas mãos, uma poderosa arma cósmica de proporções ilimitadas. Mas no final da história, nós sabemos que os anéis negros foram embora, destruídos, e todos os lanternas negros se desfizeram, foram embora também. E o Lex Luthor perdeu seu anel laranja. Mas ele lembra muito bem daquele poder que ele sentiu, de toda aquela energia, daquela vontade de que querer é poder. E ele fala: cara, não é possível que os anéis negros tenham desaparecido, tenham ido embora e não teve nenhum resquício da energia deles. Será que tem algum resquício da energia deles aqui na Terra, no espaço? Bom, é que a história começa, porque o Lex Luthor descobre que existem sim esferas que são resquícios de toda a energia e o poder dos lanternas negros na Terra e no espaço. Então, Lex Luthor Anel Negro são 2 volumes em que o Lex Luthor faz a sua busca pela Terra e pelo espaço atrás dos resquícios de poder dos Anéis Negros, para que ele possa ter de novo o poder que ele sentiu com o Anel do Agente Laranja. Então vamos lá. Primeiramente, essa é a sinopse de Lex Luthor Anel Negro. E ele saiu aqui pela Panini em 2 encadernados lá em... Saiu lá em fevereiro de 2012, esses 2 números que compilam as histórias lançadas dentro da Action Comics lá dos Estados Unidos, né? No caso, do número 890 até o 900, além dos anuais e uns derivados aí especiais. Não é exatamente um material novo, nem um material fácil de se conseguir, porque desde que eu descobri que isso aqui era consequência da Noite Mais Densa, eu corri atrás disso por muito tempo. E eu sempre achava o 2, às vezes um... Raramente achei os 2 juntos e geralmente era um preço bem salgado. Sorte que eu consegui achar um anúncio barato e consegui pegar os 2, então hoje minha cronologia do Lanterna tá completa de fato. Mas assim, não é um material fácil de conseguir, não é um material recente e sinceramente, eu acho que nunca vai ser republicado. Porque ele não é importante para a cronologia do Super-Homem, que a Panini não tá republicando, nem tem plano de lançar, né, tudo do pós-crise, e nem é tão relevante para a cronologia do Lanterna Verde. Tanto que a Panini já está lançando aí a Guerra das Lanternas Verdes e nenhum sinal disso aqui, sendo que ela já chegou a republicar a Noite Mais Densa. Então, sinceramente, eu aposto que a Panini não vai publicar isso aqui de novo nunca, sabe? Assim, realmente jamais. Não tem por que a Panini republicar isso aqui. Apesar de ser uma história bem legal, né? Então vamos começar a realmente falar do quadrinho e deixar as previsões para o futuro. O roteiro é do Paul Cornell e a arte é do Pete Woods. Então vamos começar pelo roteiro. Cara, que história bem feita do Lex Luthor. Eu fui ler isso aqui achando que eu ia ter uma expansão de universo dos conceitos apresentados no Lanterna Verde, né? Que eu ia ver como os anéis negros funcionam, o que aconteceu com eles quando desapareciam e tudo mais. Eu achei que ia ter uma expansão muito grande dos conceitos que a gente viu lá no Lanterna Verde. Porém não! E isso não é uma coisa ruim, porque na verdade isso aqui é uma expansão de conceitos do Lex Luthor. Se você já leu Lex Luthor Homem de Aço ou a biografia não autorizada do Lex Luthor, você conheceu o personagem, você começou a entender como ele funciona. Tipo, vamos dizer que você começou a ler a revista Super-Homem. E aí você conhece o Lex Luthor, você sabe, ó, Lex Luthor é esse cara, ele é rico, não sei o que e tudo mais, pô, você conhece o básico. Aí você lê a biografia não autorizada e você começa a conhecer mais ainda, você fala: porra, ele é um cara foda mesmo, hein? Aí você lê Lex Luthor Homem de Aço e você vê que ele é mais foda ainda. E você fica: nossa, ele é incrível, né? Um ótimo personagem. E você lendo isso aqui, cara, eu diria que esses 3 quadrinhos são a trindade pra você conhecer o Lex Luthor, né? Tipo, o essencial de Lex Luthor. E aqui é exatamente isso. Então você não vai, que nem eu, achando que você vai ter uma nova visão sobre os Anéis Negros, tipo, não. Mas você vai ter uma nova visão sobre o Lex Luthor, que é um ótimo personagem, e é incrível ver isso. Porque a história começa justamente com ele pensando assim: porra, era tão bom ter aquele anel, né? Vamos identificando mais com ele,
Nossa, seria muito foda se eu tivesse chance de pegar mais um anel, mas será que não tem como conseguir esse poder de outra forma? E os anéis que sumiram, você vê justamente ele imaginando, conjecturando sobre as coisas e tudo mais. E depois ele começa a pesquisar, começa a ir atrás das coisas, e ele descobre que existem essas esferas de poder na Terra e no espaço. Então ele vai começar a ir atrás, ele junta seus cientistas, seus parceiros de negócios e fala, olha só, a missão é essa e a gente vai fazer isso, ok? Vamos embora. E cada capítulo da história justamente indo atrás de uma esfera e encontrando algum elemento do universo da DC. Então, você vai ver o Lex Luthor tendo que lidar com o Senhor Cérebro, aquela lagarta telepata. Você vai ver ele encontrando com o Gorilla Grodd, com o Arfleeze, com o Ra's al Ghul, com o Vandal Savage e até mesmo com a Morte. E cara, devo admitir que cada vez que o Lex Luthor interage com esses personagens, você fica muito intrigado, porque o Lex Luthor, ele até que pode resolver tudo na porrada, no tiroteio, mas ele não vai se rebaixar a isso, só se for estritamente necessário. Ele vai resolver as coisas na cabeça, no diálogo e no planejamento. Então, quando ele tá numa situação tensa lá com o Sexteto Sinistro, com o Sexteto Secreto, ele vai resolver de um jeito muito peculiar com o Chiclete. Quando ele tá com o Senhor Cérebro, vamos dizer que ele dá um jeito de safar de tudo se pendurando pra fora de um prédio, sobre pra baixo. Quando ele vai conversar com o Coringa, ele resolve tudo com um pônei que dança e canta e é encantado. E é isso, são essas situações do Lex Luthor conversando e resolvendo as coisas do jeito dele que faz ser tão incrível, né? Então tem horas em que alguém vai falar, ah, Lex, você não vai fazer isso porque você não é maluco, não sei o que. Ele, ah, é? Fiz. Aí o pessoal, caralho, Lex Luthor, por que isso? É como se fosse um estudo de caso sobre o Lex Luthor, né? Um estudo de personagem e isso é incrível. E a história é muito, muito, muito legal. Justamente porque os mini capítulos, né, dele indo atrás de uma esfera e conversando com algum personagem da DC são muito divertidos entre si. E a conexão entre eles é muito boa, porque ele vai fazer uma expedição, sei lá, pro Camboja resolver uma coisa lá no meio da floresta. E aí ele fala, você acompanha toda a treta dele com os gorilas e tudo mais, e depois ele volta pra base dele, e aí tem ele estudando, ele vendo as anotações dele, ele discutindo com cientistas, e só depois que ele vai sair pra expedição, sei lá, no Ártico, ou no meio do deserto, ou pro espaço, sabe? E isso realmente é muito, muito foda ver tudo isso acontecendo. E claro que vai ter horas em que ele vai ter que enfrentar coisas cósmicas, como porque tem algumas esferas que estão no espaço, então ele vai ter que enfrentar o Arfleeze, vai ter que enfrentar outras coisas. E todas as soluções que ele pensa são muito boas, ainda mais quando a história se desvia um pouco do Lex Luthor e começa a focar um pouco no Vandal Savage, porque o Vandal Savage tem expectativas em várias coisas, tudo mais, tem planos, e o Lex Luthor quebra eles totalmente num piscar de olhos. Então, a história é sobre o Lex Luthor, e isso é o ponto mais forte, porque, cara, qual é o nome desse filho da puta que escreveu essa história? O Paul Cornell, ele entendeu o Lex Luthor de um jeito, cara, que... Ai, que delícia que é ler essa história. Sério, é muito, muito foda você acompanhar o Lex Luthor nessas suas missões e tudo mais. O relacionamento dele com o robô da Lois Lane, o relacionamento dele com os computadores, com os vilões, e com todo mundo que ele trabalha é sensacional. Eu só não vou dizer que o roteiro é perfeito, porque vamos dizer que a história são 100, tá? Vamos botar aqui a porcentagem da história, 100%. Tem 20% no final da história que são muito, muito bons. Aí tem uns 15% antes que são bem meia boca e o resto que é muito foda. Então tem uma pequena barriga mais pro final da história, que quando você chega lá e tenta dar uma reviravolta na história e tal, você fica... sério que é isso? Porra, que merda! Mas aí depois... Eles nem planejam outra reviravolta, só o rumo que as coisas tomam é diferente, aí você, olha só, isso daqui foi foda mesmo? Então, o roteiro é bem legal e bem competente. No geral. Porém, se a gente for focar nas partes boas, ele é sensacional, porque o Lex Luthor é um personagem maravilhoso e esse cara conseguiu compreender ele muito, muito bem. E isso acompanhado da arte do Pete Woods, é isso? Do Pete Woods, que é uma arte muito boa e muito competente. E não tem nada de uma narrativa assim, excepcional, coisas absurdas acontecendo, né? Não tem aquele negócio de... Não tem nada, ele não vai reinventar. Em questão de narrativa é um quadrinho bem tradicional, sério, nada demais. Porém, a arte dele consegue passar muito bem o cinismo, a ironia, o sarcasmo e o deboche do Lex Luthor, né? Porque ele sabe que ele é mais gente que o resto, então ele não vai ficar se colocando pra baixo pra... não soar arrogante. Não, ele sabe que é foda e ele é foda mesmo. Então vamos lá. Então quando ele faz o Lex Luthor sorrindo com de boca, ou quando o Lex Luthor tá de braços tipo... sabe, o jeito que ele retrata o Lex Luthor é muito bom. Ainda mais porque é um quadrinho que mexe com muitas coisas diferentes, né? Tipo, vai ter a morte
do Sandman, vai ter o Larfleeze, vai ter o Coringa, vai ter o Senhor Cérebro, vai ter o Ra's al Ghul, o Vandal Savage, gente pra cacete. Então é muito bom ver um traço versátil, consegue mexer com tudo sem ficar estranho. Apesar de que eu achei o Larfleeze dele muito humanizado, eu prefiro um Larfleeze alienígena mesmo, sabe, que nem nas histórias do Lanterna mesmo. Que aliás, se você não sabe, a gente tá fazendo uma maratona no canal, comentando toda semana uma parte da cronologia do Lanterna Verde, escreve aí pra você acompanhar direitinho. Então, no geral, é um quadrinho muito bom pro fãs do Lex Luthor e razoável para fãs do Lanterna. Apesar de que eu sou muito fã do Lanterna, mas eu sou muito fã também do Lex Luthor, então no geral não foi um quadrinho que me desagradou. Só que eu fui com uma expectativa errada porque o quadrinho tem Anel Negro no nome. Então eu tô deixando bem claro que o quadrinho não é sobre anéis negros em si, né? Não vai mexer na ciência do Lanterna Verde, vai mexer no Lex Luthor e na sua busca por poder, e isso é maravilhoso. Então, se você puder e tiver a oportunidade de pegar esses 2 encadernadinhos, daí que é uma história fechada, sabe? Não precisa de nenhuma leitura base e tal. Só o máximo é você saber que o Superman não vai participar da história porque ele tá ocupado em outra coisa. Mas, se você puder, pega isso aqui, porque vale muito a pena, principalmente se você for fã do Lex Luthor e você curtiu Lanterna Verde. Então, não vá achando que isso aqui vai reinventar a coisa do Lanterna Verde, que é um quadrinho absolutamente diferente do padrão, não. É só que o roteiro é muito bom e explora muito bem o personagem DC que às vezes carece do destaque que merecia. Então é isso, Lex Luthor, o Anel Negro foi uma leitura muito agradável, muito divertida, muito intrigante e que eu guardo com muita nick agora na estante que eu tenho completa. E vamos seguir agora a nossa cronologia do Lanterna Verde para os próximos capítulos. Então é isso, espero que você ficar interessado em conhecer essa história, em conhecer o Lex Luthor, em conhecer o canal, em conhecer os quadrinhos que eu comento aqui. E é isso, vemos no próximo vídeo e falou!